Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa live Fazer Diferente, na edição deste domingo, em plantão extremamente urgente. Decidimos aqui fazer essa live junto com vocês para tratarmos de um assunto muito importante. E aqui comigo, a minha companheira de partido, a doutora Dayana Moura, que já está comigo aí em diversas lutas, né? Nós que somos pré-candidatos pelo PTB, nós também estamos aí assumindo a discussão acerca do lockdown em Caxias e nós gostaríamos hoje de tratarmos de medidas alternativas junto com vocês que estão nos assistindo. Minha companheira, primeiro, satisfação sempre estar com você aqui, dividindo esse momento importante que a cidade de Caxias, o Maranhão e o Brasil vive. Discutimos assuntos importantes para a vida do cidadão caxiense. Então, muito boa tarde, doutora Dayana. Olá, gente. Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo a gente em pleno domingo. A gente pede até um pouco, né, desculpa por incomodar vocês aí no domingo à tarde, mas a situação é urgente, né, e se faz necessária a nossa intervenção nesse momento. Adriano, mais uma vez é um prazer estar na tua companhia, meu companheiro de guerra aí, a gente tem sido, né, bombardeado com muitas coisas, mas é isso, né? O mundo hoje ele precisa de pessoas que tenham coragem de dar a cara para bater, tem que ter coragem, né? Tem que ter disposição, porque a situação é urgente e ela pede medidas extremas. Então, eu te agradeço aí pela disponibilidade, te agradeço pela parceria e pela paciência, porque realmente, né, tem que ter uma santa paciência para lidar comigo. E é isso aí. Vamos lá. Quem está na chuva é para se molhar, né? Bem, pessoal, vocês que estão nos assistindo, a nossa chamada já está aí passando na tela. Nós vamos falar das alternativas antes do lockdown. O que acontece? Nós vamos tentar ser bem sucintos, porque o tema ele é muito denso e por ser um tema muito denso, ele acaba mexendo com a vida de muitas pessoas. Primeiro foi se divulgado através de um Twitter da imprensa local, de um jornalista local, que estava vendo a possibilidade, estava vendo as discussões acerca de decretar o lockdown no município de Caxias. De imediato, tanto a doutora Dayana quanto eu, nós postamos nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, já o meu posicionamento de uma forma bem clara, contrária a essa possibilidade de lockdown em Caxias. Porque eu entendo que determinadas medidas que podem ser adotadas para poder diminuir essa curva de infectados, que hoje em Caxias realmente tem crescido bastante, ainda não foram adotadas. São medidas que podem ser feitas pelo poder público, basta o poder público querer. E aí, a gente decidiu fazer essa live porque a gente precisa colocar você também no centro da discussão. Essa decisão, ela não pode vir apenas de cima para baixo, não pode vir apenas do Poder Executivo sem ouvir o povo. Porque no município de Caxias, nós temos um percentual significativo de pessoas que trabalham no comércio, na prestação de serviços e venda de produtos. Essas pessoas, elas dependem exclusivamente dos seus salários, da prestação de serviço às empresas. E aí que entra o grande problema. Quando se decreta um lockdown no município, como a cidade de Caxias, e lembrando que nós já tivemos essa experiência no estado do Maranhão, e foi o primeiro estado do Brasil inteiro a decretar o lockdown, nós temos uma série de características que podem, tanto, infligir direitos fundamentais, segundo, gerar problemas sociais, e terceiro, piorar a situação das famílias mais carentes e vulneráveis do nosso município. E isso precisa ser visto. Né? Doutora, eu queria que você falasse o que você acha sobre a possibilidade da decretação do lockdown aí. Olha, Adriano, eu, assim como você, já publiquei nas minhas redes sociais, inclusive o seu posicionamento, ele foi tão similar ao meu que eu não vi a necessidade de escrever outro texto, eu só copiei o teu, né? Eu acredito que o fechamento do comércio em Caxias, ele foi feito de forma prematura, no momento onde ainda não era necessário, mas eu não sou muito do tipo de ficar perguntando e ficar questionando os sis da vida.
né? Se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo outro. Eu procuro olhar daqui para frente. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo que o mercado, ele foi aberto de uma maneira equivocada, ele foi feito de uma maneira equivocada, e quando eu falo equivocada, eu vou explicar para vocês tentarem entender como que é o raciocínio que a gente está tendo. Vocês concordam comigo que no universo onde existem 100 pessoas que precisam de usar um determinado serviço, esse serviço ele é prestado de 8 às 18. Se você reduz esse horário de atendimento de 8 a 1, essas 100 pessoas, elas vão à utilização deste serviço ou comprar este produto, e isso vai ter aglomeração. Porque no universo onde você tinha um espaço de tempo maior para poder atender as pessoas, quando você reduz esse espaço de tempo, as pessoas elas vão procurar o serviço da mesma forma. Elas vão ao comércio da mesma forma. Então, o que foi que aconteceu em Caxias? Pegou-se, reabriu o comércio com horário reduzido e você jogou todas as pessoas ao mesmo tempo no centro da cidade. É óbvio que isso ia aumentar a contaminação. Não era desse jeito que tinha que ser feito. Então, assim, agora, o que a gente observa? Várias empresas já fecharam, muitas pessoas já estão desempregadas, e agora com essa possibilidade de ter um lockdown, e eu gostaria de deixar claro para vocês que o que houve em Caxias até a data da reabertura do comércio foi um lockdown parcial. Já foi o fechamento de algumas atividades. Apesar de nós não termos esse conceito de lockdown parcial, né? Inclusive, naquele vídeo, Dayana, que nós fizemos, nós encontramos o prefeito fazendo a inauguração da cabine de desinfecção, nós falamos uma medida que foi uma medida que até agora não se foi estudada pelas autoridades, né? Nós estamos aqui, não para poder julgar A ou julgar B, mas para poder propor soluções, medidas que nós acreditamos que podem auxiliar. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que o coronavírus não tem ainda uma vacina eficaz, não existe uma vacina. Tudo que nós podemos fazer agora é procurar medidas para que a gente diminua essa curva de infectados, para que as pessoas que venham se infectar ou que já estejam infectadas não precisem dos leitos de UTI, para que a gente não sobrecarregue a UPA, tendo em vista que o hospital de campanha, que foi alugado por 150 mil reais, ainda não tem nenhum leito funcionando de forma efetiva neste exato momento. Nós precisamos cobrar, e vocês que estão nos assistindo, que os leitos do centro médico precisam começar a funcionar. Nós não podemos permitir que 150 mil reais sejam pagos para poder utilizar um espaço como aquele apenas para fazer triagem. Essa triagem, ela poderia estar acontecendo em qualquer outro prédio público do município de Caxias. Foi desviado totalmente a finalidade do prédio, que era ter leitos para poder atender as pessoas em estado gravoso, pessoas que estejam em estado grave, aonde tivessem leitos equipados para que essas pessoas pudessem ter um atendimento adequado por parte do SUS, do nosso sistema único de saúde. E é importante que a gente deixe claro que quando a gente fala que houve um desvio de finalidade, a gente fala isso por a gente entender que a capacidade daquele hospital, e quando a gente fala capacidade, a gente fala a capacidade dele de instalação para atendimento, é muito maior do que o que a gente vê hoje. A gente viu outdoors na cidade, graças a Deus eu saí do isolamento, já fui resolver algumas coisas, e eu vi aí outdoor falando de mais 20 leitos de UTI. Esses 20 leitos de UTI têm que ir para o centro médico. A gente entende que houve uma liberação, um credenciamento do Ministério da Saúde, mas entre esse credenciamento e a efetiva instalação e utilização desses leitos de UTI, elas ainda não ocorreram.
Não houve ainda. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa entender, porque assim, como é um universo de informações muito desencontradas, gera um caos na população. A gente sabe que hoje em Caxias já tem paciente sendo transferido para Coroatá, porque não tem respirador disponível. Então, Exatamente. o que a gente observa hoje? A gente observa que as medidas que estão sendo tomadas à avessa da participação da população. A gente sabe que até pouco mais de uma semana a Câmara de Vereadores estava totalmente fora dessa discussão, que era quem deveria estar à frente. Fizemos a campanha nas redes sociais, a comissão foi montada, está sendo equipada, né, por pessoas, instituições, vão ainda começar as atividades. Então, por que não dar um espaço para que estas pessoas em conjunto, e agora entrando a população, e esse é o objetivo dessa nossa colocação de hoje, da gente fazer essa live hoje, que todo mundo que está aqui sabe que as nossas transmissões são sempre às quartas-feiras, a gente puxou essa discussão para hoje, por quê? Devido à iminência da decretação do lockdown, já agora no início dessa semana. Então, o que a gente gostaria... Também, né? E hoje é 14. E hoje é 14. Hoje é um dia um número muito bonito, 14. Eu, particularmente, gosto muito do número 14, viu? A gente não tem segredo nenhum de tratar com vocês que nós somos oposição, tá? Eu acredito muito que quando a gente age com honestidade, transparência com as pessoas, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Nós somos de um partido que tem pré-candidato a prefeito. O nosso pré-candidato é o empresário Tino Castro, a prefeito. Nós somos pré-candidatos a vereadores. Mas não pensem que o Adriano, a Dayana, nós vamos ficar calados e não vamos propor nenhuma medida para poder tentar ajudar a administração pública. Até porque, o que é que nós entendemos? A decretação de um lockdown no município de Caxias, ele é prejudicial. Nós tivemos já o fechamento do comércio por um período gigantesco. Nós tivemos empresas fechando no centro da cidade. Nós estamos tendo um percentual significativo de famílias que estão passando fome. Isso não é brincadeira. Eu vi um comentário de uma pessoa que diz assim, olha só o comentário, Dayana. Você que está nos assistindo, você pode botar seu comentário aí, que daqui a pouco a equipe vai colocar na tela. A pessoa disse o seguinte, Adriano, as empresas são CNPJs, que são compostos por CPF. Um CNPJ, a gente reconstrói, o CPF não. Só que ela só esqueceu de dizer que quando a gente tem um CNPJ, esse CNPJ, que é a empresa, banca, auxilia, sustenta, dá subsistência a todos os CPFs, que barriga vazia, que fome, que necessidade também mata. As pessoas também morrem em virtude da ausência de alimentação, as pessoas também morrem em privação daquilo que é mais básico. Aí você pega e fecha o comércio, o empresariado local não tem condição de ficar pagando 15 dias, 30 dias, sem o trabalhador estar na loja, vendendo, gerando lucro, porque uma empresa tem essa finalidade, e única e exclusivamente utilizar um argumento genérico, muito superficial, dizendo, Adriano, mas o CNPJ a gente vai atrás, a empresa depois a gente resolve. Os seres humanos, se morrer, a gente não tem como mais voltar atrás. Pessoal, a capacidade de tratamento está exatamente aí. A pessoa tem que ter condições de vida do mínimo, do básico. Inclusive, uma das nossas medidas que nós estamos propondo é que o município amplie um programa de entrega de kits de medicamentos. Nós estamos recebendo diversas denúncias que pessoas estão procurando as unidades de atendimento, estão procurando os setores de triagem, estão procurando as equipes de exame, e elas estão recebendo única e exclusivamente um receituário para poder comprar o seu medicamento. Se quiser se tratar de Covid, você vai lá e compra o seu medicamento. E eu pergunto, cadê o dinheiro que veio para Caxias? Senhor prefeito, senhor secretário Carlos Alberto,
senhores vereadores, o resto da população em geral. Isso não é justo. Nós temos dinheiro, o município de Caxias tem dinheiro para comprar medicamento, para poder entregar gratuitamente a essas pessoas. Nós estamos recebendo aí uma série de denúncias, são pessoas e pessoas que falam, Adriano, não recebi o medicamento. Essa semana mesmo, eu tive uma pessoa... Adriano, só te interrompendo aqui, a questão do medicamento, ela ainda é secundária quando você analisa um universo que as pessoas não estão conseguindo fazer teste para saber se está doente. Como que você vai falar em fechar o comércio? Gente, vamos pensar aqui, vamos pensar. Diferentemente de você chegar com uma ideia posta e colocar para as pessoas, vamos raciocinar e vamos chegar nessa conclusão juntos? Raciocinem comigo. O tempo todo que o comércio ficou fechado, foi cumprido? O comércio realmente fechou? Ou o que você viu foram portas entreabertas e as pessoas se aglomerando lá dentro, aumentando ainda a contaminação? O que foi? Quantas pessoas você percebeu, você viu ou soube notícia que tenha sido notificado pela prefeitura porque não deveria estar aberto e estava? Quantos bares você não vê aberto aí pela cidade? Hoje mesmo eu passei ali perto da igreja de São Benedito, tinha um bar aberto com uma roda enorme de cadeiras e as pessoas lá sentadas tomando cerveja. Não adianta decretar um lockdown para terminar de quebrar o comércio que estava seguindo enquanto a maioria não está. O caminho não é por aí, só que longe do que se imagina, a Adriana e eu não estamos aqui para ser o dono da verdade. A gente quer construir com a população um conjunto de ideias, somando com as nossas ideias, e a gente quer ouvir principalmente aquele setor que vai ser diretamente impactado porque vai ter que fechar. Então, você, empresário que está ouvindo a gente, você que é dono de comércio, dono de farmácia, dono de calçadeira, dono de qualquer empreendimento que seja, tem uma ideia para resolver essa situação? Passa para a gente, vamos nos reunir amanhã, Adriana e eu estamos providenciando um espaço amplo, aberto, para que a gente possa chamar principalmente a população que é empresária, para a gente se reunir, botar um conjunto de ideias no papel e entregar para a administração. Vamos fazer a nossa parte, vamos propor as ideias, vamos mostrar como realizar, vamos fazer a nossa parte. Não vamos deixar a decisão na vida de outras pessoas. Dayana, o que eu fico mais preocupado, eu vejo você aí que também defende muito essa representatividade da população, assim como eu. A gente vê que as pessoas, elas estão sendo esquecidas, sabe? Isso dói. Olha só, aqui, eu vou pedir para a equipe colocar uma matéria que foi feita pelo município de Caxias, que eu gostaria muito que o município pudesse nos dar uma resposta acerca dessa matéria, certo? Eles fizeram uma matéria recentemente dizendo da quantidade de leitos que Caxias tinha conseguido habilitar. Colocaram aí, a equipe botou? Olha só. Prefeitura de Caxias adquire mais respiradores para enfrentar a Covid-19. E aqui está essa matéria e tem as fotos dos respiradores. Nós precisamos conversar sério sobre essa matéria. O prefeito municipal, na sua live, anunciou que tinha conseguido credenciar 20 novos leitos para tratamento de Covid no município de Caxias. Isso não fala nem minha e nem da Dayana, do senhor prefeito municipal de Caxias. 10 infantis para o Dr. João Viana e 10 para serem implantadas no centro de tratamento Dr. Elton Mesquita. Só que para nós termos esses leitos em funcionamento, você precisa de algumas coisas, como respiradores, que são equipamentos básicos. Esse equipamento básico custa muito caro. Não tem em todo lugar, isso é verdade.
mas a prefeitura utilizar da sua mídia para poder fazer crer que existem respiradores comprados e que todos os leitos estão equipados, Dayana, eu acho que é má fé. Eu acredito, Adriano, que às vezes, sabe, às vezes eu vejo que o sentimento, porque assim, né, eu prefiro olhar o copo sempre meio cheio. Eu procuro pensar que o sentimento da administração, quando ao fazer esse tipo de coisa, é trazer uma paz para a população, é trazer um sentimento de alívio, de proteção. A gente gostaria de saber se realmente é isso que a Adriana e eu estamos colocando aqui. A gente quer saber se realmente esses 10 leitos que foram anunciados para o centro médico, a gente quer saber se realmente eles já estão funcionando, ou a gente quer saber se realmente é só esse que está aí na imagem. Porque a gente não pode ficar na ilusão de que está numa situação e, na sequência, a gente se deparar com uma situação de lockdown. Eu digo e repito, Adriano, para as pessoas que estão nos assistindo, para elas entenderem, nós somos sim oposição, nós não participamos do governo, mas nós não somos agentes causadores do caos. O que a gente quer é que a verdade ela seja posta, por quê? Porque a gente só tem condições de corrigir um erro quando a gente reconhece esse erro. A gente só tem condições de fazer as coisas que precisam ser feitas quando a gente toma conhecimento do que realmente precisa ser feito. Tapar o sol com a peneira, se é isso que está acontecendo, não resolve. Não resolve. E a gente vive uma situação hoje que é uma situação muito delicada a nível administrativo na cidade. Todo mundo sabe que a gente não tem vice-prefeito, todo mundo sabe que o prefeito agora está numa situação familiar delicada, então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia dar o apoio, o atendimento que ele teria que dar enquanto prefeito, porque o pai dele está numa situação delicada. Inclusive, e nesse momento aqui eu abro a palavra aqui. Inclusive, eu rogo a Deus para que o pai dele esteja bem. O pai dele está tendo a possibilidade de ter um tratamento de primeiro mundo. Ele está sendo tratado lá. Nós também precisamos pedir que esse tratamento, as unidades de atendimento, que os medicamentos, os respiradores, os leitos, também tenham aqui. E aqui, Dayana... Até porque, Adriano... Até porque... Está cortando aqui o nosso áudio. Está indo um por cima do outro, né? Mas pode ficar à vontade, pode falar. O importante que a gente deixe claro aqui, que quando a gente pede que o atendimento das pessoas aqui seja pelo menos algo parecido, a gente não está agindo com hipocrisia, até porque eu também tive coronavírus, né? Todo mundo que segue a gente aqui sabe que eu tive coronavírus e que eu me utilizei da rede particular. E para mim é muito doído eu ver que as pessoas da minha cidade, meus amigos, as pessoas que estão próximos de mim, não têm a mesma oportunidade que eu. Eu desejo do fundo do meu coração todas as melhoras para o deputado, longe de mim querer desejar o mal para alguém. Eu desejo para o Fábio, nesse momento, que Deus dê serenidade, que Deus dê tranquilidade que ele precisa, porque é o pai dele que está nessa situação. Eu amo meu pai, eu sou doente pelo meu pai, eu não conseguiria imaginar o que eu estaria passando agora se isso tivesse acontecido com o meu pai. Então, eu não vou vir aqui desejar o mal para ninguém. Mas uma coisa, a gente tem que ser sensato, a gente tem que olhar a realidade da forma como ela é. O nosso prefeito está nessa situação delicada, nós não temos vice-prefeito, o secretário de saúde está chegando agora nas atividades, ou seja, ele ainda está tomando pé da situação para saber o que fazer e como fazer, porque todo mundo que entra numa determinada situação, a primeira ação dela é parar, observar, para poder entender o que está acontecendo e, a partir daí, tomar as medidas cabíveis. Então, nesse momento, o novo secretário está nesse trâmite de saber da nossa realidade, até porque ele não residia aqui, para poder tomar as medidas cabíveis. E, paralelo a isso, a gente tem um fato que é notório na cidade, que a Câmara de Vereadores estava totalmente alheia, que agora que eles vão começar a se movimentar com a criação da comissão.
Então, somando isso tudo, a gente conclama para você que está nos assistindo agora, você que é empresário, você tem uma ideia, você tem uma sugestão, acompanhe as redes sociais, minha e do Adriano, que de hoje para amanhã a gente vai divulgar o local onde a gente vai fazer essa reunião. Por que que a gente está fazendo isso? Porque não pode ter aglomeração, vai ser um número reduzido de pessoas, a gente vai disponibilizar um telefone, porque quando chegar num determinado número, a gente não vai poder deixar entrar, justamente para não ter aglomeração. É um espaço amplo, que vai ter álcool em gel, que vai ter máscara para todo mundo, todos os cuidados serão tomados, mas é importante que os empresários de Caxias agora se levantem e deem a sua parcela de contribuição. E quando eu falo parcela de contribuição, eu não falo de questão financeira. A gente tem recebido várias sugestões, várias ideias. Fechar o comércio de Caxias agora é maltratar uma parcela da população que já está sofrendo muito, e não é os empresários, porque os empresários, querendo ou não, o máximo que pode acontecer é ele perder sua empresa, vai ficar endividado, mas via de regra ainda tem algum patrimônio, alguma coisa para se salvar. Mas aquele pai de família que vai perder o emprego, aquela pessoa que vai querer adquirir o produto e não vai poder porque o comércio vai estar fechado, aquela pessoa que a gente não sabe quais são os termos do lockdown que vai ser decretado, se vai ser decretado, né? Se essas coisas que nós andamos ouvindo, se são verdade. Mas se fecha banco, se fecha lotérica, se fecha supermercado, Você cria como um que você vai problema. fazer? Você cria um Pois problema. é. Você cria E um não é problema a muito solução. forte para a população, porque é o seguinte: hoje nós temos um percentual significativo da população caxiense recebendo auxílio emergencial, recebendo outros tipos de benefício do De governo federal, benefícios. e fechar as lotéricas, e aí a gente não sabe qual que seria os critérios adotados, a base científica adotada para isso. Inclusive, eu quero dizer também, já que eu acabei de receber aqui, Dayana, que tem algumas pessoas do município, da prefeitura, da administração pública nos assistindo, e dizer que vocês, por gentileza, fiquem aí, que nós vamos tratar ainda de algumas medidas que nós achamos extremamente interessantes. Nós já estamos recebendo várias sugestões de outros empresários que nós conhecemos, porque nós precisamos pensar agora de uma forma ampla. Inclusive, dizer aí para o novo diretor da UPA, né, o médico, o Léo Ozaki, ele é o novo diretor. Inclusive, já está confirmado. Tive a confirmação através de um jornalista amigo nosso, Zaqueu Souza, mandou para a gente, já confirmou. Esse aí é o novo diretor da UPA. Dizer ao diretor da UPA que nós vamos, sim, solicitar o aumento de contingente de profissionais aí. Porque uma das capacidades que nós precisamos ter, tanto o secretário que nos assiste, tanto o diretor, é ter capacidade de gerenciamento de crise. Adriano, sim. Por que você fala de gerenciamento de crise? Nós precisamos ter equipes para poder atender a população. Adriano, mas já não existe? Existe, mas é insuficiente. Verdade. E uma das nossas sugestões trata do seletivo para a contratação de novos profissionais para atender nas unidades de atendimento. Atenção, secretário. Atenção, diretor da UPA. A solicitação de novos profissionais vai desafogar os profissionais que já estão lá, que estão muitas vezes em jornada exaustivas. Nós sabemos, inclusive, aquele fatídico vídeo, aonde cada vez mais aparecem histórias distintas, mas que foi comprovado que, no mínimo, o cadáver daquele senhor ficou lá durante 3 horas, de acordo com a nota oficial da UPA, no mesmo ambiente que pessoas que estavam sendo tratadas. Você trata o biológico e você adoece o psicológico, que é isso que está acontecendo. As pessoas, Dayana, elas estão cada vez mais com medo, porque elas olham para a capacidade gerencial da crise e sabe que não está tendo medicamento, sabe que não está tendo leito. E essa é parte das nossas sugestões. Prefeito,
nós precisamos, e eu digo nós, porque nós estamos aqui à disposição para poder captar recursos através de uma parceria público-privada, através dos nossos parceiros que nós conhecemos em Brasília, através do nosso deputado federal, já que Caxias tem 3 deputados estaduais, tem um deputado federal, e até agora as medidas estão sendo muito, muito pequenas para toda a problemática que nós vivemos na cidade. Os casos estão aumentando, a capacidade gerencial dessa crise cada vez está ficando menor, nós não estamos vendo os testes rápidos sendo adquiridos, pelo menos eu não tenho conhecimento que até agora tenha chegado uma nova quantidade, pode ser que tenha chegado, é até bom a gente cobrar isso aqui em público, porque o secretário, ele tem que também colocar no boletim dele a quantidade de testes que tem no município disponíveis, para a gente acompanhar quantidade de leitos. Na realidade, essa metodologia de transparência dos números é uma coisa também que angustia muitas pessoas, porque você dá uma ênfase para a quantidade de infectados e aí você deixa de observar que a quantidade de gente que foi positivo não é a quantidade de gente que está doente hoje, porque muitos já se curaram. Olha eu aqui. Então, assim, quando você dá o foco na quantidade de pessoas infectadas, que é o que está acontecendo, passa uma sensação de angústia, de caos para as pessoas. Porque quando você olha aquilo, o teu subconsciente entende que aquela quantidade de pessoas positivas estão doentes. E não é. Então, eu acredito que deve haver aí uma mudança, até nessa questão da informação, de como que a notícia ela é dada, porque tem várias formas de você dar a notícia. As pessoas estão ficando doentes psicologicamente, sabe? Isso não é legal. Eu temo pelo o futuro da nossa cidade, eu vejo que as pessoas, elas estão muito preocupadas, eu estou muito preocupada, aumentar a quantidade de pessoas desempregadas agora, que é o que vai acontecer se houver um novo fechamento do comércio. Nós estamos juntando todas as sugestões que nos estão sendo dadas. Amanhã nós vamos fazer uma reunião, porque é importante que essa colocação ela seja das pessoas. Não é da Dayana e nem é do Adriano, é das pessoas. E aqui eu queria pedir publicamente para a administração municipal, caso haja essa deliberação pelo lockdown, que ela não seja efetivada antes da população ter a possibilidade de apresentar as medidas para vocês. Porque isso é virar as costas para o povo. Isso é virar as costas para o povo, que é quem está sofrendo. Quem tem plano de saúde vai para Teresina, e eu tiro isso por mim. Porque na hora que o bicho pegou, que eu cheguei lá no centro médico, que só tinha teste rápido, e eu estava só com 2 dias de sintomas e não tinha PCR para eu fazer, eu corri para Teresina e fiz. Só que 99% da população de Caxias não tem a possibilidade que eu tenho. E eu prometi para as pessoas que me acompanharam durante os 14 dias que eu fiquei enclausurada lá naquela casa, eu prometi a elas que quando eu saísse de lá, eu ia lutar para que as pessoas tivessem pelo menos algo parecido com o que eu tive. E a gente apresentou uma solução para testagem em massa, e até agora eu não vi nenhuma movimentação da prefeitura. Como se falar em lockdown, se tem outras possibilidades? Algumas pessoas comentam que o horário do comércio tem que ser diferente do horário bancário. Seria uma coisa a se pensar. Inclusive, então, assim, Dayana, me permita que, inclusive eu fiz uma postagem, teve muita gente que esteve lá e comentou, eu queria que a gente pontuasse aqui algumas sugestões, algumas soluções que nós já trabalhamos nas nossas postagens, inclusive algumas dessas sugestões aqui, teve sugestão aqui que veio de Belo Horizonte, sabe? Nós estamos atentos a trazer soluções. Essa sugestão aqui, por exemplo, da testagem em massa, testar o povo de Caxias, é necessário. Quem trouxe foi a Dayana, trouxe de Belo Horizonte, aumentar a jornada da abertura das lojas. Você já começou, quando você deu a sua inicial, você já falou sobre essa jornada, por ser de 8 até as 13, é uma jornada pequena. Você tem muita gente se aglomerando, a prova disso foi no dia 12, dia dos namorados.
nós tivemos congestionamento, gente, no centro da cidade, porque as pessoas correram. Se elas não comprassem pela manhã, elas não teriam possibilidade de fazer suas compras em comemoração ao Dia dos Namorados. Então, é uma medida que a gente precisa rever, a gente precisa perceber que o município de Caxias, ele está indo contra algo que é muito simples, A gente precisa tratar com medidas rápidas, mas medidas que vão de encontro à necessidade do povo. E eu tenho falado isso. Então, bom, eu gostaria de ler aqui, até saiu, a equipe até tirou aí. Daiana, eu queria que você fosse lendo alguns comentários para a gente poder falar um pouquinho sobre eles. Inclusive, aqui está nos brindando várias pessoas de vários setores. Nós temos aqui funcionário público, nós temos contadores, nós temos advogados aqui, nós temos pessoas da área da saúde. Eu vou pedir para a equipe colocando aí, o Iago, do bairro Cangalheiro. Oi, Iago, obrigada. Obrigada. É importante, gente, essa discussão, ela não pode ficar restrita a um grupo de pessoas. A gente precisa se manifestar. E a gente precisa pedir a nossa voz. Não adianta a gente ficar só observando as coisas acontecerem e ficar calado e depois ficar reclamando em rede social. Reclamar em rede social não resolve, tem que ter ação prática. A Edivane Magalhães escreveu: as lojas deveriam ter horários diferenciados para compras e pagamentos. É uma possibilidade também. Por quê? Porque juntou tudo no mesmo horário, reduziu o horário de atendimento e colocou tudo. Isso aí não funciona. O Leonardo Ferreira, exatamente, foi tudo feito errado, desde o fechamento prematuro. Falo isso sempre a quem está perto de mim, porém o leite já foi derramado, agora estão derramando outro litro de leite, deveria ter aberto em escala. Pois é, o que a gente viu foi isso, abriu, a impressão que eu tive, desculpa até a comparação chula que eu vou fazer agora, vocês já viram alguma corrida de cavalo, né? Fica todos os cavalos numa baia e ficam esperando, e aí sai todo mundo correndo de uma vez só. Foi assim que eu senti. Você abriu o comércio inteiro, sem nenhum tipo de escalonamento, sem nenhum tipo de preparação, sem nada. A gente não precisa ir muito longe. Vocês lembram quando houve a decretação do lockdown em São Luís, né? E aí o que aconteceu? Quando terminou o lockdown, as pessoas se aglomeraram na Rua Grande, as pessoas se aglomeraram na litorânea, as pessoas se aglomeraram na Ponta da Areia, as pessoas lotaram as praias. Por quê? Porque não foi uma medida escalonada. Quando você vai liberando aos poucos para as pessoas ir voltando ao normal, você acaba gerando uma sensação de conforto. Adriano, você está falando de uma sensação de conforto, um efeito psicológico na situação dessa? Exatamente. Inclusive, tem estudos hoje, numa das maiores revistas científicas do mundo, a The Science, que fala de uma forma clara que o lockdown, ele tem uma taxa de transmissão muito maior do que as pessoas que estão nos municípios que não têm lockdown. E olha só como a prova disso está aqui do lado, a cidade de Balsas não fechou, e é um dos menores índices do estado. Por que não olhar o que está acontecendo em Balsas? Balsas tem a população similar à população de Caxias, tá, um pouco menos, mas não nessa proporção que você desconsidere o que aconteceu lá. Por que não ver o que aconteceu lá? Porque decretar o lockdown em Caxias para terminar de enterrar o comércio e principalmente essas pessoas que vão ficar sem emprego. O índice de violência, gente, aumenta drasticamente. Por quê? Porque quando você tem fome, que você tem filho, você faz qualquer coisa para poder dar o sustento para os seus filhos. Eu tenho filho, a Adriana tem filho. Num momento de dificuldade e desespero, você faz qualquer coisa para poder salvar a vida do seu filho. Então, gente, eu gostaria muito, mais uma vez, eu vou repetir, eu posso estar sendo repetitiva, mas é porque é muito importante, a hora é agora, o senso de urgência, o senso de urgência, ele é fato, agora, nesse momento.
nós precisamos apresentar para a administração municipal. Agora, como população. Agora não é mais Adriana e Daiana apresentando, porque nós já apresentamos. Quem acompanha nossas redes sociais está cansado de ver a gente apresentando uma série de medidas. Algumas foram implementadas, outras ainda não, que é justamente o caso da testagem em massa. Eu até fico feliz que quando a gente usa aqui as redes sociais, faz live, trata de pontos, não demora muito, as autoridades municipais acabam adotando alguma dessas medidas, ou pegando essa medida e melhorando, ou, de repente, tirando alguma característica dela, mas acaba implementando. A desinfecção foi um exemplo disso, a criação da comissão especial, que nós lutamos, inclusive visitamos todos os vereadores, com exceção de uns 3 ou 4, porque não estavam na cidade, mas nós visitamos mais de 15 vereadores pessoalmente, entregando o requerimento, uma solicitação nossa para a criação de uma comissão. E agora nós estamos fazendo mais 4 indicações públicas, tá? A Edivane Magalhães botou muita propaganda por conta da prefeitura. Eu queria solicitar à prefeitura que pegasse os 500 mil reais que foram direcionados para fazer propaganda, publicidade no município e direcionasse para a saúde, para comprar leite. Medicamento. Compra de medicamento, equipar leito, pagar diária, pagar gratificação. Aliás, gratificação não, adicional. Adicional, tá? Exatamente. E aí, olha, só para as pessoas entenderem a importância do trabalho preventivo, eu vou usar o exemplo que aconteceu comigo. Quando eu tive os primeiros sintomas, eu me dirigi ao centro médico, chegando lá eu tive a informação de que só tinha o teste rápido e que ele não seria eficaz no meu caso, porque eu só estava com 2 dias de sintomas. Como eu tive a possibilidade de fazer o PCR na via privada, na rede privada, com 4 dias eu já estava com o meu resultado positivo e eu já iniciei o tratamento. O tratamento foram 5 dias de tratamento. Né, eu tomei a hidroxicloroquina, tomei a azitromicina, vitamina D, zinco, ivermectina e acetilcisteína para tosse. 5 dias depois, eu já não tinha mais nenhum sintoma, porque eu tratei cedo. Eu tive meu diagnóstico cedo. Não é o que está acontecendo em Caxias. Em Caxias se espera 10 dias para se fazer um teste rápido. Nesse período, você está transmitindo para muitas outras pessoas. Exatamente. A culpa é da pessoa que está infectada? Não, porque a pessoa nem sabe que está doente. Não é todo mundo que tem condição de se isolar nos primeiros sintomas. As pessoas esperam o resultado para depois se isolar. Isso é uma estratégia que está aumentando a quantidade de pessoas infectadas. O que precisa ser feito é uma mudança drástica na modalidade de testagem, porque se a pessoa testa cedo, identifica cedo, ela se isola cedo, se medica cedo, se cura cedo e rapidamente ela está de volta às suas atividades. É tão difícil de entender isso, gente. Eu fico assim, a gente fica repetitivo, porque às vezes a gente pensa que falando várias vezes a pessoa vai entender, sabe? Olha a Suelen colocou aí. Saiu daqui. Dessas medidas, coloca aí, pessoal, de novo, que foi com a Cassandra, Suelen Cassandra. Isso. Lá no centro médico, cadê os exames? Deveriam ter exames na UPA. Meu povo, é a maior burocracia para fazer esses testes. É uma burocracia realmente muito grande. Deu para entender aí, viu, Cassandra? Esse protocolo, gente, olha, é o povo, vou falar igual um certo vereador que diz aí, não sou eu que está dizendo não, é o povo, gente, é o povo. Será possível que vocês não perceberam que essa estratégia não está funcionando, gente? Inclusive, tem 4 sugestões que nós estamos colocando. Algumas dessas sugestões nós já recebemos de empresários. Outros de pessoas de outros municípios, como é o caso da nossa testagem em massa. E aí a primeira solução, uma das soluções mais importantes nesse momento, que seria a número 1, é equipar de fato os leitos do hospital Dr. Elton Mesquita, que é o centro médico, que até agora não recebeu os respiradores necessários para os leitos. Aí eu vou fazer apenas uma correção. Recebeu 1 respirador de 10. Conseguiram credenciar 10 leitos
e só implementaram um respirador, que é lá naquela matéria da prefeitura, onde eles demonstram apenas um respirador. A matéria não fala da quantidade, mostra a foto apenas de um respirador, tá? Sim, e aqui fica o espaço aberto, aqui para a administração. Se depois dessa matéria for instalado mais algum respirador, vocês fiquem à vontade para mandar para a gente, que nós fazemos questão de ser transparentes e propagar a verdade, porque as pessoas precisam saber a verdade. Comuniquem que a gente vai fazer questão de dar direito de resposta tranquilamente. 2. Exatamente, porque o objetivo aqui não é atacar ninguém. 2. Aumentar a capacidade de atendimento na UPA, convocando mais profissionais do seletivo e do concurso público. Eu sou extremamente a favor, doutora Dayana, que se haja convocação imediata de todos os aprovados do concurso público na área da saúde. Todos. Até porque, além de isso ser direito deles, já que estudaram, passaram, já que fizeram tanta questão de levar esse concurso adiante, apesar de todos os indícios de irregularidade, as pessoas que passaram não têm culpa disso. Mas o mais importante aqui na tua fala, Adriana, é o seguinte: existem o remanejamento de profissionais de outras unidades para a UPA, para o centro médico, para tratamento desses pacientes com Covid. Eu pergunto agora aos gestores que estão aqui nos assistindo, se for feita uma fiscalização, por exemplo, os fisioterapeutas que foram deslocados lá do centro de reabilitação para o centro médico e para a UPA, todos eles que estão lá são intensivistas? Todos eles que são lá são pós-graduados, habilitados para trabalhar nesta situação de Covid-19? Porque não adianta, e eu faço essa pergunta, porque existe o profissional de saúde, ele é fisioterapeuta, ele é de uma área. Ele não é habilitado para trabalhar em todas as áreas. Para ser intensivista, para trabalhar com intensivo e semi-intensivo, precisa de ter uma pós-graduação específica de 1 ano e 8 meses. Então, às vezes, se esse profissional não tiver esta qualificação, ele está colocando a vida dele e do paciente em risco, porque ele não vai saber tomar as medidas que devem ser tomadas, porque ele não é qualificado para isso. Então, aqui, eu pergunto para a administração municipal, todos os fisioterapeutas que foram relocados para trabalhar com Covid-19, eles têm qualificação para isso? Se o Conselho de Fisioterapia for fazer uma vistoria hoje na UPA e lá no Centro Médico e procurar pelos fisioterapeutas, eles são pós-graduados, eles são intensivistas? Que não adianta, se a gente tem pessoas concursadas, qualificadas, habilitadas para exercer a função, não adianta fazer troca de profissional, remanejar profissional, se esse profissional não tem a qualificação para isso. E nós estamos de olho. As denúncias chegam, né? Além de estarem cometendo um crime, né, de estar no exercício ilegal da profissão, porque se ele não tem habilitação para aquilo, ele não pode. É igual se um determinado funcionário, um determinado profissional da saúde, que não tem possibilidade de prescrever medicamento, estiver prescrevendo. Não pode. O segundo passo aí é aumentar a jornada de abertura das lojas, possibilitando abertura no domingo, se for o caso, e compensação de horas trabalhadas em mais dias da semana. O domingo, ele é facultado. Hoje nós sabemos que a nossa CLT, nossa legislação trabalhista, ela trata da possibilidade de ter o trabalho no domingo. Só que precisa haver uma compensação de horas. Afastando essa possibilidade, nós somos extremamente a favor do aumento da jornada de trabalho para que se diminua o período de aglomerações, porque nós estamos tendo um horário de pico, e para que nós tenhamos essa diluição de mais pessoas durante o dia. Aí você consegue diminuir a quantidade de pessoas no centro. E aí... Adriano, até porque, digamos que a administração decida pelo lockdown, mas vai deixar os bancos abertos. Todos os bancos de Caxias ficam no perímetro do centro. Vai continuar tendo aglomeração.
Então vamos fazer um lockdown, mas nós vamos deixar abertas as lotéricas, vamos deixar aberto o supermercado e vamos deixar abertos os bancos. Vai ter aglomeração do mesmo jeito. Lockdown não é a solução. E aqui eu repito, vamos chamar todo mundo. Daqui para amanhã a gente divulga o local da reunião, vai ter um telefone para você reservar o seu local, a sua vaga, porque a gente não vai receber muitas pessoas para que não tenha aglomeração. Todo mundo vai ter que obedecer o espaçamento mínimo, vai ter que estar de máscara e nós vamos disponibilizar álcool em gel. Essa é a nossa contribuição para que a população tenha condição de dar a sua contribuição, apresentar as medidas necessárias para que nós façamos um documento e entregaremos para a administração municipal. Isso a gente pede esse respeito e a gente pede essa consideração por parte da administração municipal, uma vez que as medidas que eles tomaram de maneira unilateral até agora não surtiram efeito. A prova disso é o aumento dos casos de pessoas infectadas. E o aumento também no caso de pessoas que vieram a óbito. E aí, exatamente, mais uma sugestão que nós recebemos, e eu acredito que é um dos mais importantes, é o caminho é a testagem em massa. Inclusive, já foi encaminhado o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais para a comissão especial da Câmara e o Comitê de Combate à Covid-19 da Prefeitura. E também está publicizado nas nossas redes sociais, né? O estudo completo para qualquer pessoa que quiser. Nós vamos deixar aqui nessa live, né? Embaixo o link dessa matéria. Aliás, desse estudo, é um estudo que tem a testagem onde eles praticam um método que eles pegam um teste para testar 30 pessoas, para descartar um grupo de 30 pessoas. Então, é um teste para descartar um grupo de pessoas, tá? Inclusive, nós tivemos vários comentários sobre essa possibilidade, tá aqui, ó, o doutor Jardel falou, a Dayana respondeu, o Afonso Moraes falou, o Calbi Viana falou, a doutora Francisca Meire falou. Então, tá aqui, inclusive, eu mandei, viu, Dayana, a cópia desse estudo para a doutora Francisca Meire, para ser implementado lá, se ela achar conveniente, o pessoal achar conveniente, na cidade de Coelho Neto. Mas, já chegando aqui aos nossos momentos finais, né, tem alguns comentários que estão aqui. Inclusive, tá normal aí? Vocês estão... Dayana, tá aí? Tô sim. Pois é. Alguns comentários que chegaram aqui, que eu acredito sejam comentários muito valorosos, comentários que podem, sim, nos ajudar a discutir essa problemática no município de Caxias, certo? Eu vou colocando aqui, pedir para que as pessoas possam ir deixando seu comentário para a gente já ir para o final, tá? Tá. Guilherme Ramos, como já está acontecendo. Pois é, o que está posto hoje é fato, não está resolvendo. Esse centro aí está contaminado todo. Concordo com você, Márcio, o centro e aqueles bairros onde se tem uma maior aglomeração de pessoas. Por isso que aqueles carros automatizadores que foi contratado pela prefeitura, precisa ser revisto essa medida. A medida adequada, aliás, pode auxiliar na medida, não é a única, existem várias medidas que podem ser tomadas, mas o que pode ser feito é intensificar a desinfecção na casa das pessoas, dos vizinhos, dos conhecidos, em toda uma área ali circunda a casa de quem teve o seu caso positivo, tá? Por exemplo, o lugar onde eu fiquei isolada, em nenhum momento recebeu nenhum tipo de tratamento, assim, depois que eu saí, eu contratei uma pessoa para fazer a desinfecção do imóvel, mas eu entendo que a administração municipal, ela não pode fazer dentro do meu estabelecimento privado, porque aí é a utilização de recurso público, né, em detrimento de um bem meu privado, a responsabilidade do portão para dentro é minha, mas na frente, na rua lateral, todos os locais próximos aonde eu tive contágio tem que ser desinfectado.
Então, assim, fora essas medidas, nós temos outras medidas, mas nós gostaríamos de construir direto com a população, porque às vezes a Adriana e eu temos uma visão e alguém chega com uma ideia aperfeiçoando aquela visão. Tem que ser um processo em construção. Né, Daiane? É a sua oportunidade de participar junto conosco desse processo de medidas. Nós vamos propor essas medidas ao poder público. Nós acreditamos que o lockdown não é o caminho adequado, porque as medidas foram tomadas de forma equivocada em todo momento de quarentena até aqui. Mas nós não podemos, única e exclusivamente, fechar os olhos e dizer, não, deixa o prefeito fazer tudo errado, que vai ser melhor politicamente. Isso, pessoal, está fora de cogitação. Eu prefiro 1000 vezes. Essa responsabilidade eu não carrego nos ombros. A Daiana também não. Vou falar por ela aqui, porque a gente anda muito junto. Apesar dela não precisar que eu fale por ela. Você vai poder falar sobre você aí, fica à vontade. A gente não carrega essa responsabilidade nas costas em dizer que nós somos só aqueles que ficaram apontando, nós somos aqueles que esperamos pelo pior, que quanto mais gente morrer, é melhor, porque o prefeito vai se desgastar. Gente, hoje, qualquer lado político que fique silente, que só critique, que não proponha soluções, é responsável pela morte das pessoas. O sangue dessas pessoas está na mão delas também. E na nossa mão não vai estar. Na mão do pessoal do PTB não vai estar, da Daiana não vai estar, na minha não vai estar. Sabe por quê? Porque nós estamos tentando. Não vou dizer que nós estamos acertando em todas as medidas, não. Mas todas as medidas que nós estamos propondo, elas têm condições viáveis de serem implementadas, estudadas, melhoradas, adaptadas, implantadas, para poder procurar as soluções adequadas, para ter os resultados desejados. E isso, pessoal... E agora eu vou falar igual o Jardel, justamente. Como o Jardel está dizendo aí, justamente. É isso. O Jardel disse assim, muitos do que defendem o fechamento do comércio são servidores públicos. Infelizmente, os servidores públicos pode ter o fechamento das atividades na administração, mas nós teremos um aumento significativo de pessoas. Nós vamos deixar de ter um serviço funcionando em troca de famílias, mães, pais, crianças, entrando em zona de vulnerabilidade. Não adianta a gente achar que o Estado tem condição de bancar essas pessoas. O governo federal não vai passar a vida toda pagando auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro preveu só mais 2 parcelas e agora diminuiu. Porque o Estado não tem como bancar. Então, se não tem geração de imposto, não tem dinheiro. Pensar dessa forma é pensar de uma forma mesquinha. Quem estiver pensando que o fato, não vou trabalhar, vou receber o meu garantido todo mês, tudo bem. Agora eu pergunto, se o Estado, o município não tiver recurso para poder lhe pagar servidor público, porque quem lhe paga é o dinheiro arrecadado através do povo que você quer que não trabalhe. É o ICMS, são as taxas, dos impostos. Mas tem uma coisa que é até um sinal de alerta para os servidores públicos que são a favor do lockdown. O próprio executivo do município, o prefeito de Caxias, já mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para reduzir o pagamento deles, com exceção dos profissionais de saúde. Pois é. Então, é ledo engano achar que você vai ficar só em casa recebendo seu pagamento, e isso não vai chegar até você, porque o próprio prefeito já deu sinais, que eu também sou contra, de redução de subsídio de servidor público aqui no município. E só não foi feito até agora porque a Câmara ainda não votou. A gente não sabe se vai ser votado, se não vai ser votado, porque ali é uma caixinha de surpresa, né? Se votarem, vocês estão nos assistindo, nós vamos ser os primeiros a vir aqui dizer que nós somos contrários. Nós já estamos falando desde hoje. Não tem para depois não dizer que a gente só falou depois que aconteceu. Nós já estamos nos antecipando. Situação caótica em Caxias, Antônio Cruz. É isso aí, Antônio, infelizmente. Mais de 2 meses de comércio fechado gerou muito fechamento de microempresas locais. Isso é verdade, Jardel? Exatamente. Muita empresa fechou. E olha, eu fico impressionada porque a gente percebe uma movimentação de um determinado setor
que o povo chama até de comitê do mal, gabinete do mal, uma coisa assim, para ficar nas redes sociais dizendo que os empresários estão sendo mesquinhas, que os empresários estão pensando só Gabinete neles. do ódio. Nós já temos o próprio Gabinete do ódio. Gente, já isso é temos. ridículo. Eu não sei quem é que está ódio. administrando. Dayana, me permita aqui. Eu vou sair um pouquinho aqui da minha linha e dizer, eu não sei quem é o inteligente que está trabalhando com uma comunicação como essa para poder fazer um gabinete do ódio dizendo que o empresário é mesquinho. Gente, não tem ninguém ganhando. Não tem empresário lucrando. Não tem funcionário trabalhando, não tem imposto sendo produzido, o Estado está ficando cada vez mais pobre, a arrecadação está diminuindo. É uma escalada. O funcionário, ele é a base. A empresa já é um próximo degrau. Os impostos, os custos, as compras, aquilo que nós pagamos já para o governo federal, já para o Estado, já para o município, já é um próximo degrau. Tudo isso faz parte de uma escalada onde todo mundo ocupa um papel fundamental. O empresário não é maior do que o servidor, não é maior do que o funcionário. Se não tiver funcionário, não tem empresa. E se não tiver empresa, não tem funcionário. Se não tiver Estado, não tem políticas públicas, não tem aposentadoria, não tem pagamento de funcionalismo público. Aí todo mundo vai ser inadimplente. Aí é melhor a gente fechar as nossas portas, porque é esperar o caos da violência se instaurar, a guerra civil se instaurar, ver as empresas sendo saqueadas, porque é isso que aconteceu, isso que aconteceu na Venezuela. É isso que a gente quer que aconteça aqui em Caxias, no estado do Maranhão, no Brasil? Não é, e nós não vamos permitir. Pois é, inclusive, hoje se vinha fazer lockdown, não vai resolver o aumento de infectados. Não, essa situação vai aumentar, ainda mais agora. As leis têm que começar a punir e começar a mudar o pensamento, se preparar para o tratamento. Se preparar para o tratamento, prevenir. Perfeito. Cirúrgico. Em caso de... Exatamente, é prevenir, mas ter capacidade de tratamento cedo, com realização de exames e entrega de medicamento. A solução é essa. Você foi cirúrgico na sua colocação. Não adianta mais fechar a cidade. Já é tarde para fechar a cidade. Eu não li tudo. Tá. Tem que mobilizar a população para fazer pelo menos o básico. Lavar as mãos e manter o distanciamento. Concordo com você. É um trabalho de educação. Então, ao invés de ficar usando... Pega aí esse gabinete do ódio, sei lá como é que chama isso, e começa a fazer publicação, ensinando para as pessoas. Sabia que tem gente em Caxias que acha que misturar água sanitária com álcool em gel melhora a eficácia do álcool em gel? Vai dar uma alergia tão grande na mão dele, dessa pessoa, depois vai ter que tratar lá na dermatologista, e nós não estamos tendo, nesse momento, o foco para outras doenças. Acaba sendo tratado, mas o foco agora é combate ao Covid. Você quer ver um exemplo, Dayana? Nós já estamos passando de 1 hora de live. Vamos encerrar. Mas você vê, você não ouve mais as pessoas falarem, por exemplo, sobre pessoas que morreram de infarto. Sumiu. É como se em Caxias ninguém tivesse morrido mais de nada, né? Você não vê mais as pessoas falando, alguém que morreu por velhice. Sumiu, morte natural, acabou, não tem também mais. Tudo agora é Covid, tudo é Covid, tudo é Covid. Por quê? Primeiro, nós temos os protocolos a nível federal, que foi, inclusive, do próprio Ministério da Saúde, da OMS, que não pode haver, se tiver suspeita, não pode haver autópsia. Tem que enterrar como se fosse Covid. Não sei se você sabe disso, você que está nos assistindo, mas o Ministério da Saúde disse o seguinte, é uma portaria, e tem que ser seguida por todos os estados do Brasil. Se a pessoa for suspeita, mas não tiver a confirmação e vier a óbito, não pode fazer autópsia. É Covid, uma questão se decreta o estado de Covid, presumidamente. É lá no atestado de óbito, tem que ir lá, tá? Covid, foi presumido que foi Covid. E isso, pessoal, isso é uma gera questão de segurança até com profissionais, né? Saúde. Como é?
é uma questão de segurança para os profissionais da saúde que estão trabalhando. Porque para você fazer a autópsia, você tem contato direto com a secreção que está composta do vírus. Então, para proteger os profissionais da saúde, não se faz autópsia em caso de suspeito quando falece. Será E vai que não tem aumentar ainda mais, com ou alguém que sem concorda com fechamento. esse lockdown, gente? Se você concorda com o lockdown, bota aí nos comentários, não tem problema não, gente. Nós somos contrários ao lockdown, mas tem que ter medidas. Tem que ter medidas. Essas medidas não estão sendo tomadas. E jogar a responsabilidade única e exclusivamente para o comércio não dá. Vai aumentar ainda mais. Então, vamos encerrar? Em Codó estava fechado e só aumentou os casos. Fechamento de comércio só vai aumentar o desemprego. Exatamente, Guilherme. Essa é uma das nossas preocupações. Jardel Oliveira, verdade. E os casos continuaram a crescer, o comércio só fechou no centro, mal nos bairros estavam abertos, a aglomeração está correndo em todos os cantos da cidade. O que falta é conscientização da população e não fechamento do comércio. Exatamente. Porque a gente viu que estava fechado e nem por isso os números deixaram de aumentar. Você dilata mais o período de atendimento, cria restrições ou por idade, você cria restrições por gênero, você cria restrições de quem pode entrar, você cria uma equipe forte de fiscalização nas entradas do centro, porque a aglomeração forte é no centro. Aonde tem correspondente bancário, aonde tem casa lotérica e aonde tem instituição bancária, é lá que está o grande fluxo. O outro segundo grande fluxo, que é permanente, é onde tem serviços essenciais. Farmácia, eles acabam diluindo isso de uma forma rápida, porque o atendimento é mais rápido, mas nos supermercados, você passa, no mínimo, de 30 a 40 minutos para ter um atendimento. Então, é 30 a 40 minutos você, dentro de um espaço, com uma quantidade significativa de pessoas. Isso pode ser revisto, gente. Sabe, a gente não pode única exclusivamente fechar os olhos e dizer assim, decreto lockdown, Caxias vai estar melhor. Aí depois, decreto lockdown por 15, 20 ou sei lá quantos dias, e depois reabre tudo, aí depois tudo volta a funcionar de forma que já funcionava antes, que já tinha os casos aumentando. Ou seja, não é assim que resolve. Resolve é trazendo as medidas para agora. Farmácia pode ficar aberta? Então... Deve ficar aberta. Vamos ver a medida. Supermercado, deve ficar aberto? Deve ficar aberto. Vamos ver a quantidade de pessoas, vamos botar a equipe de fiscalização, vamos tentar agilizar os atendimentos, vamos tentar criar um rodízio por idade, vamos tentar diminuir mais ainda a quantidade de pessoas que podem entrar para poder comprar. Tudo isso é sugestão que deve ser pensado. Não dá para dizer assim... E um exemplo que a gente... Um exemplo que a gente pode usar aqui é o que foi feito pelo supermercado econômico. Ele colocou cabine de desinfecção, colocou pia, colocou álcool em gel, lá só entra com máscara, não entra mais de uma pessoa, ou seja, se você for acompanhado, seu acompanhante fica pelo lado de fora. Isso são coisas que podem ser feitas, e pode ser feita pelo comércio como um todo. Talvez não na mesma proporção, porque o gasto é muito elevado para botar uma cabine de desinfecção, mas medidas de controle, de acesso de pessoas. E agora, Adriana, eu acho que a gente deve encerrar, porque a gente já tem 1h10. Eu vou começar, então, o abraço hoje por mim. Eu agradeço a todo mundo que participou. Realmente tem muitos comentários que a gente não conseguiu ler. Tem muita coisa aí que vocês estão comentando. Isso é sinal de que vocês estão no mesmo pensamento que a gente. Só o Diego aí, só o Diego aí de muitas pessoas que botou, né? O lockdown ainda continua sendo a decisão mais acertada para diminuir a curva de infecção. Testes rápidos só servem para identificar os infectados. O lockdown serve para barrar a infecção comunitária. Portanto, é a política mais acertada. Você só erra, caro Diego, o seguinte... São Luís decretou lockdown e os casos não diminuíram. A infecção, o teste é para poder detectar quem está positivado com Covid, mas o tratamento correto é com medicamento, porque é assim que você barra o contágio, não é botando o infectado sem tratamento dentro de casa. Então você deixa de observar isso aí também. A política mais acertada não é você fechar o comércio por 15 dias, é você ter um tratamento para poder precaver de forma antecipada. É prevenção. Prevenção, a palavra certa. Prever, detector, remédio. Tratamento, cura. É isso que deve ser. Diminui-se a aglomeração, aumenta-se a carga horária, a jornada de trabalho.
você cria medidas mais restritivas, cria aí a possibilidade dessas pessoas terem cada vez mais medidas para poderem chegar até o centro. Instituições bancárias, aumenta a previsão de atendimento, se for possível, para o dia todo, e você dilui isso em grupos etários. Lockdown não é o caminho, nós temos outras alternativas muito mais inteligentes. Tá, então, vamos encerrar, vou falar de novo, vamos encerrar, porque se a gente for ler todos os recados, a gente não sai daqui hoje, Adriano. E a gente quer também que essa live fique para as pessoas poderem assistir até o final depois, já tem 1h10. Gente, porque se deixar, eu e Adriano fica aqui até amanhã falando com vocês. Porque a gente está vendo que está todo mundo participando, todo mundo mandando seus recados. Eu queria pedir para vocês que fiquem atentos às nossas redes sociais. Até amanhã a gente vai divulgar um telefone para você, empresário, entrar em contato e reservar sua vaga nessa reunião que a gente vai fazer amanhã, que vai ser com o número contado em detrimento do tamanho do espaço que a gente está providenciando, porque a gente quer montar um documento para entregar diretamente para a administração municipal, para que ele veja essa alternativa antes de decretar o lockdown. Então, Adriano, mais uma vez, obrigada, né, pela parceria, pelo companheirismo e pela loucura de poder estar aqui domingo, 6 horas da tarde, estudando medidas para poder a gente sair disso o mais rápido possível, meu amigo. Não vou nem dizer, ou melhor, vou dizer de novo, porque elogio é bom a gente fazer várias vezes, né? Obrigado. Eu tenho muito orgulho dessa caminhada com você, tenho aprendido muito, a sua forma destemida é inspiradora para mim, e eu espero estar aí contribuindo com isso na altura do que você faz. Obrigada. Primeiro, eu que agradeço a sua disponibilidade de sempre estar aqui debatendo. Muitas das pautas que a gente debate são pautas que você levanta, eu levanto outras pautas e a gente faz uma somatória. Eu acredito que isso seja o mais bonito que a gente tem. Quando a gente vê aí várias pessoas se degladiando, usando palavras de baixo escalão, dizendo que determinada pessoa é X, que outra é Y. Gente, isso para mim não me interessa. Sabe? Quem quiser vir com o gabinete do ódio nas minhas postagens, nas postagens da Dayana, fiquem à vontade. Sabe por quê? Porque nós respondemos baseado nas pesquisas que nós fazemos. Baseado nas soluções que nós sabemos que pode dar certo. E eu volto a dizer para vocês, eu não tenho formação na área da saúde. Eu estou terminando de me formar em Direito, estou na metade do curso de Ciências Sociais, faço 2 faculdades ao mesmo tempo, e fiz uma de jornalismo. Tem gente que diz que até que eu escrevo mal. Não tem problema. Tem gente que não gosta dos meus textos, não tem problema. Tem gente que não gosta das minhas opiniões, não tem problema. Eu não estou aqui, eu peço até desculpa se isso é grosseiro, eu sei que eu não tenho condição de agradar a todo mundo, mas vocês podem ter a plena certeza e convicção. O que for possível eu debater, somar, ajudar a construir, eu estarei lá. Se for para atrapalhar, eu irei sair. Até aqui nós entendemos que falar sobre essa situação em Caxias é ajudar a cidade. Prefeito, fica as nossas considerações. Secretário, por gentileza, atenda essas soluções que nós já colocamos aqui, as novas soluções que nós vamos receber dos empresários. Não fique omisso. Senhor diretor-geral da UPA, vamos rever os protocolos, vamos ver a quantidade de gente nos plantões, vamos ver se as pessoas estão tendo a capacitação necessária, se tem EPI, se tem luva, se tem o mais básico. Vamos mandar limpar a frente dessa UPA aí, que aí tem muita lama na frente. Vamos ver a coisa direitinho. Nós estamos aqui, se o senhor precisar, eu vou pessoalmente aí ajudar, tá, na limpeza. Não tem problema, não. Eu quero dizer para vocês, população, que nós estamos aqui para somar. E se vocês precisarem, estamos aqui. Comemorar o dia 14 para nós é dessa forma. Nós somos a dupla do PTB. Contem com a gente sempre. E outra, só para a gente não esquecer, a reunião que a gente vai divulgar amanhã, que a gente vai deixar um número de WhatsApp para você demonstrar interesse, ela também está aberta para a administração municipal, que seria uma boa se quiser ir, para a gente conversar e construir algo junto. Se a Câmara de Vereadores quiser mandar representante, também fique à vontade. Se o CDL quiser ir, se o de Lojas quiser ir, é um momento de construção e de conversa. Não é um movimento partidário, não é um movimento político, é um movimento da população. Então,
está aqui estendido o convite para a administração municipal, para a Câmara de Vereadores, para o Sindicato dos Lojistas, para o CDL e para todo mundo que queira contribuir. Só que o número de pessoas que vai poder participar é um número fechado por causa das questões de segurança. Tá bom? Então, tchau, gente. Até a próxima, Adriano. Até a próxima.